Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Êxodo, no capítulo 4, o versículo 13. Assim está escrito: Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Aqui, uma resposta de Moisés a Deus. Moisés, conforme nós sabemos, ele foi preparado e escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel, que estava oprimido e escravizado no Egito, debaixo da mão de Faraó. E chegou o tempo do Senhor ouvir o clamor daquele povo e livrá-lo daquela situação. Deus, então, chamou a Moisés para ser aqui o seu representante na terra, Deus falando com Moisés e Moisés para falar com Faraó. No ato desta chamada, que foi significativa, a maneira pela qual Deus despertou a atenção de Moisés foi através de uma sarça que se ardia, mas não se consumia. O fogo pegava numa sarça e não a destruía. E aquilo despertou em Moisés para se aproximar, chegar mais perto para ver. E quando ele tenta aproximar-se, ele ouve uma voz, a voz de Deus, dizendo a ele o seguinte: o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e viu que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então, o Senhor, vendo que ele se virava para lá, bradou, dizendo: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus identificou-se como sendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isto, ele encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então Deus volta-se a ele e diz o seguinte: que ele tem visto atentamente a aflição do seu povo, que está no Egito, ele tem ouvido o clamor deste povo, ele tem conhecido as dores deste povo, e que ele agora desceu para livrar este povo, para tirá-lo do Egito e fazê-lo subir a uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E então, no versículo 10, Deus chama a Moisés dizendo o seguinte: Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, o chamado claro de Deus para Moisés era este. Mas nós vamos encontrar, dentro de alguns versículos, algumas desculpas que Moisés começou a apresentar diante de Deus. E, em razão disso, nós vamos refletir sobre desculpas não anulam o chamado. As nossas desculpas não têm o poder de anular o chamado que Deus fez a cada um de nós. Então, exemplificando na vida de Moisés, nós, à semelhança dele, às vezes subestimamos as nossas possibilidades. Moisés estava sendo chamado pelo Senhor. O compromisso era do Senhor com Moisés, de fazer, de dar a Moisés a estratégia, a palavra, a oportunidade, as respostas que se fizessem necessária. Tudo isso corria pelo encargo de Deus. Moisés deveria tão somente estar disponível, em prontidão, para ouvir Deus falar com ele, dirigir-se a Faraó e repetir as palavras que Deus lhe havia dito. Então, era este o sentido, porque quem ia livrar aquele povo não era Moisés, era Deus. Deus disse: Eu desci para livrar. Moisés seria um representante físico e humano, à semelhança de Faraó, para se apresentar diante dele,
porque Deus é espírito. Então ele utilizou-se de Moisés para este ponto. E a semelhança de Moisés, Moisés começou a subestimar a sua possibilidade, achando, no caso, que tudo iria depender dele, e quando ele viu esta grande responsabilidade, ele temeu e tremeu. Certamente ele ficou com medo. E a pessoa, quando se deixa levar por medo de uma responsabilidade que ela pensa estar acima da sua condição, acima da sua possibilidade de fazer qualquer coisa, mas nós devemos nos lembrar que Deus não nos dá nada além da nossa possibilidade. Quando Deus coloca oportunidades diante de nós, ele já avaliou as nossas condições e as nossas possibilidades. Portanto, não existe nada que Deus nos dá que a gente não tenha condição de fazer. É que muitas das vezes nós subestimamos as nossas possibilidades dentro das oportunidades que Deus coloca diante de cada um de nós. E achamos, a semelhança de Moisés, que as nossas mãos e os nossos braços não vão aguentar aquela missão, aquela tarefa que Deus está encarregando a cada um de nós. Foi assim com Moisés. Moisés apresentou-se diante de Deus como alguém que não tinha nenhuma condição para exercer o chamado que Deus fez a ele. E isso, então, despertou em Deus para orientar e corrigir esta situação que Moisés estava vivenciando, olhando ele para si mesmo, enxergando-se menor do que era o seu tamanho e a sua possibilidade em Deus. Então Deus precisou fazer ali uma correção diante de Moisés. Quando as mãos e os braços sentem-se impotentes diante da missão que é dada por Deus, é preciso que o Senhor Deus injete ali, naquela vida, o necessário para que ele reconheça que é Deus quem faz, é Deus quem age. Então Deus está buscando pessoas que estejam dispostas para servir. Mas a pessoa diz, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando Deus se apresenta, a pessoa se retrai. Ele se omite. Ele procura se esconder diante de alguma situação para não cumprir o chamado de Deus. Então, a pessoa precisa estar disponível para servir a Deus. E muitas das vezes nós estamos inventando desculpas para não servir. Foi o que Moisés disse aqui no que li. Quando Deus mandou a ele, ele disse, manda outro, Senhor. Envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Deus falando com Moisés, encarregando Moisés, e Moisés dizendo, manda outro, manda outro. Eu não tenho condição, eu não estou preparado, manda outro. Mas precisamos lembrar que Deus preparou Moisés 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, um preparo de 80 anos para ser um instrumento de Deus por 40 anos. E Moisés está se apresentando aqui a Deus, desconhecendo a ação e o poder de Deus. Então, desculpas não anulam o chamado de Deus para a nossa vida. O exemplo de Moisés vai nos ensinar, na medida em que Deus vai agindo com ele para corrigir este pensamento errôneo que dominava Moisés. Então, nós encontramos aqui no versículo 11, quando Deus diz, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que Moisés respondeu? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Como que diz? Eu não sirvo para nada. Eu não sou ninguém importante. Por que é que o Senhor está mandando eu ir
se eu reconheço e sei que eu não sirvo para nada? A pessoa se desvaloriza a si mesmo diante de um chamado de Deus. Deus não chamou, Deus não disse vai, e ele chega diante de Deus e diz: eu não sirvo para nada. Então a resposta de Deus para Moisés está aqui. Certamente eu serei contigo, e isso terá por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A promessa de Deus para Moisés é que Deus estaria presente com ele. Ele não ia fazer aquilo por conta própria, ele ia ser dirigido por Deus para a realização daquela obra. Então, o que Moisés estava dizendo aqui é que ele não tinha convicção, ele não tinha segurança de que Deus o havia chamado para aquela importante obra. Não estava seguro do chamado de Deus. Mas o chamado de Deus foi claro. Deus não falou por parábola. Deus não falou na simbologia. Deus disse: venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O chamado foi claro. A resposta de Moisés é que não foi muito clara, porque ele se reconheceu como que dizer que Deus estava errando em escolhê-lo para aquela missão. Deus sabe a quem escolhe, e para cada um ele tem um trabalho certo para realizar. Então aqui está o ponto, quando ele diz que não servia para nada, não era ninguém importante e que ele não estava seguro do chamado de Deus. Colocou em dúvida o chamado de Deus. No capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Ele agora estava preocupado com o povo, e ele já estava tendo uma resposta dele mesmo. Olha, eles não vão crer em mim, eles não vão me ouvir, e eles vão me interrogar e dizer que o Senhor não me apareceu, sendo que o Senhor apareceu a ele. Ninguém poderia invalidar essa presença de Deus na vida de Moisés. A experiência foi dele. Deus apareceu a ele. As pessoas poderiam dizer o que fossem, e Moisés dizia: ele apareceu a mim. Mas ele ficou em dúvida. Ele disse: não vão crer em mim, não vão me ouvir, e ainda vão me dizer que o Senhor não apareceu para mim. E ele ia ficar o quê? Calado. Dizer: realmente, o Senhor não apareceu. E a experiência que ele teve aqui, no Monte Santo? Então, ninguém vai acreditar em mim. Desculpas. A primeira desculpa dele aqui foi que ele disse que quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Não se reconheceu como apto para ser usado por Deus. Depois, ele colocou em dúvida o chamado de Deus. Agora, ele disse que as pessoas não iam acreditar nele. No capítulo 4, versículo 10, Moisés mais uma vez apresenta uma outra desculpa, dizendo: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Veja então, ele agora aqui respondendo diante do Senhor, dizendo que não sabia falar. Eu não me expresso bem, eu sou pesado de língua. As pessoas não vão acreditar no que eu disser. A resposta de Deus para ele foi: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Então a expressão de Moisés
não era verdadeira. Por quê? Se Deus fez a boca, se é Deus quem coloca a palavra, por que ele diz que não sabe falar? Mudo ele não era. Não me expresso mal. E quando chegamos ao versículo inicial que li, ele ainda diz ao Senhor para mandar outra pessoa. Outra pessoa. Envia outro, manda outro. Eu não estou pronto, não estou capacitado, não estou seguro do chamado. Eu tenho dúvida com relação ao chamado. Ora, o chamado de Deus na vida de um homem e de uma mulher é inconfundível. O chamado de Deus é pessoal. Deus não chama assim aleatoriamente, genérica, não. Ele pessoalmente, de maneira específica, ele chama e escolhe as pessoas para realizar a sua obra, o seu querer e a sua vontade. Ele fez assim com Moisés. Moisés foi um escolhido do Senhor. Moisés teve de Deus todo o amparo, toda a oportunidade e a benevolência de Deus de falar com ele, colocar as palavras na sua boca, orientá-lo a ir a Faraó para fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Era só Moisés ouvir as palavras de Deus, transmitir a Faraó, voltar a Deus, transmitir a resposta de Faraó. Somente isso que Moisés tinha que fazer. Nada mais que isso. Ele não tinha que pensar, ele não tinha que arquitetar, que argumentar, nada disso. Ele só tinha que dizer o que Deus disse. E aí então diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Foram tantas as desculpas que Deus se aborreceu com Moisés. Se aborreceu com Moisés. No entanto, Deus fez a ele uma única pergunta. Diante de tantas desculpas que Moisés apresentou, Deus fez uma pergunta que está aqui no versículo 2. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. Ora, o instrumento de Deus para Moisés cumprir o chamado de Deus estava na mão dele. Era uma vara, que para outros, uma vara sem utilidade nenhuma. Mas esta vara, nas mãos de Moisés, ela tinha uma utilidade. Ele não poderia se desfazer desta vara. E no versículo 17 está escrito assim: toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Então, através daquela vara, o chamado de Deus ia se mostrar real diante de Faraó. Ali estava o sinal de Deus na vida de Moisés. Tanto é que, olhando outros capítulos, nós vamos ver que aquela vara foi de uma utilidade incrível, tanto para Faraó, quanto para o povo de Deus, quando da libertação, atravessar o Mar Vermelho. Foi com o levantar da vara que eles conseguiram, que Deus abriu o mar e eles conseguiram atravessar de outro lado. Foi com aquela vara que Josué venceu a Amaleque. Então veja, o recurso de Deus para cumprir o chamado já estava com Moisés. E Moisés apresentando desculpas. Não é assim que às vezes eu e você fazemos? O recurso de Deus já está na nossa vida. As possibilidades Deus já colocou dentro de nós. E agora Ele espera a nossa obediência e prontidão em cumprir o que Ele estabeleceu. E às vezes nós ficamos oferecendo desculpas e apresentando soluções para Deus. Deus não quer a nossa solução. Deus quer a nossa submissão para ouvir o seu chamado, entender o que Ele está dizendo e cumprir segundo Ele nos orientar. Quando nós aprendermos isso, nós não vamos cair no erro de Moisés, de ficar apresentando desculpa diante de Deus. Desculpa não anula o chamado. Desculpa pode colocar diante de nós
um encargo de responsabilidade por não querer cumprir o chamado de Deus. Mas está aqui. O Senhor chamou a Moisés, o Senhor chamou a Josué, o Senhor chamou a Daniel, a Elias, a Eliseu, os profetas, a tantos do passado. Deus chamou e encarregou de realizar algo na sua vontade para o bem do seu povo. E nos nossos dias ele tem chamado a mim, ele tem chamado a você, ele tem chamado a cada um de nós. E às vezes nós estamos repetindo o que Moisés fez, apresentando diante de Deus desculpas para não cumprir o chamado de Deus. Essas desculpas que apresentamos, elas são um embaraço na nossa vida. O melhor a fazer é, uma vez que Deus nos chamou, saber que quando Ele nos encarrega de algo, é porque Ele já nos deu a capacitação necessária, as possibilidades, e a nós compete exercer na confiança em Deus aquilo que Ele determina para cada um de nós. Então lembre-se, desculpas não anulam o chamado. O que é que você está fazendo com o chamado de Deus na sua vida? O que é que eu estou fazendo com o chamado de Deus na minha vida? Estou apresentando desculpas? Você está apresentando desculpas? Ou você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida? Pense, reflita, analise como você tem respondido ao chamado de Deus. Se está apresentando desculpas, chegou a hora de entender que desculpas não anulam o chamado. É preciso se posicionar diante de Deus e cumprir o chamado que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu, o chamado que Ele fez a mim, você, o chamado que Ele fez a você. Cada um cumprindo o chamado que Deus lhe deu, o nome do Senhor será glorificado e o seu trabalho será realizado para a glória e louvor do seu eterno e poderoso nome. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.